Lucas 14, 25. Do 25 ao 33, fala do preço do discipulado. Jesus está vindo aí numa série de curas, de parábolas que abrem sobre o reino vindouro. E no meio disso, ele fala desse serviço, o serviço de Cristo que exige a abnegação. Ele fala sobre nós darmos um passo mais profundo no serviço a Ele, em amor a Ele, em unidade a Ele. E como título dessa mensagem aqui, eu quero trazer para mim e para você na noite de hoje o seguinte: entrega versus conquista. Porque o negócio, nos nossos dias, para o nosso tempo, ele ficou um pouquinho meio distorcido, né, irmão? O evangelho que é um evangelho, sim, de muitas conquistas. Quantas coisas você não conquistou em passos de fé que você deu em Jesus? Uma família que foi restaurada. Você se aprofundou. Você estudou. Você se aperfeiçoou lá na sua área profissional e você viu Deus abrindo portas para você. Amém ou não amém? Conquistas. Porém, o evangelho, as marcas profundas do evangelho falam muito mais sobre entrega. A principal, um pai que entrega o próprio Filho, Cristo Jesus, o Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está lá João 3,16. Uma entrega. Eu sei que nenhum de nós, eu tenho filha, nenhum de nós teríamos essa atitude, ainda mais por quem nós sabemos que iria difamar o nosso nome, falar contra a gente, que iria virar as costas para a gente. Você entregaria o seu filho para essa pessoa? Mas a diferença do evangelho nessa entrega é de que ele nos amou primeiro. Antes de qualquer ação nossa, ele nos amou. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando olhávamos para ele, lá, ele falou: é por você também. O que a gente não poderia produzir, não poderia fazer, ele olha, e aquela justiça divina era para vir sobre mim, era para vir sobre você. Ele fala: eu vou dar o meu filho no seu lugar. A minha justiça divina vai ser feita em cima do meu filho, que nunca teve pecado nenhum, para que no sangue dele você seja lavado, para que no sangue dele eu possa olhar para você e essa justiça seja feita, a ponto de que nós que estávamos longe do Pai, visto como inimigos de Deus, fôssemos reconciliados nessa entrega, a ponto dele olhar, pedir até que o cálice fosse passado da separação de Deus lá naquela cruz, mas olhar e dizer: Pai, seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai fez dele sacrifício por amor a mim e a você. A maior entrega que já aconteceu, que salvou a humanidade do que realmente deveria acontecer. Às vezes nós estamos dentro desse contexto de igreja e às vezes, na nossa loucura, irmão, olha aqui para mim, na nossa loucura acontece alguma coisa: meu Deus, mas eu sou um dizimista, mas eu canto, eu toco lá no louvor, eu prego, eu não merecia isso. Nunca mais repita isso, irmão. Porque se nós formos falar o que nós merecíamos, o que era? O inferno. Mas a graça, misericórdia me alcançou e te alcançou e te livrou dessa condenação eterna.
Uma grande entrega. Abraão é o pai da fé. Por quê? Lugares que ele alcançou, que ele conquistou, geográficos, pessoas, multidões. Não, porque Abraão subiu aquele Moriá disposto a sacrificar o seu próprio filho. O pai da fé, algo que nos marcou, que nós falamos até hoje, é o quê? Uma conquista ou uma grande entrega. Eliseu recebe aquela capa, o profeta está passando, joga a capa sobre ele. Eliseu estava muito bem no seu agronegócio, máquinas de boi, estava lá, irmão, era caríssimo para ter isso. Ele estava bem, como muitos de nós podemos estar. E alguém chegar e jogar a capa e falar: olha, tem um chamado sobre a sua vida, tem coisas que você vai precisar renunciar. E para alguns ele vai até falar: é tudo. E o homem toma aquela capa e faz do sustento e faz daquilo que era a condição de vida dele um churrasco. Queima tudo, os bois, os carros, faz um churrasco, distribui com as pessoas. Por quê? Uma grande entrega que marcou uma época que nós falamos até hoje sobre isso. Eu e você fomos convidados a entregar. Desculpa se talvez esse discurso, e é do próprio Jesus, ele talvez não anima tanto quanto quando nós falamos sobre conquistar. Mas esse é o Evangelho, essa é a verdade. Mas não tem conquista aí nesse meio? Tem uma conquista maior do que todas, e que nós não podemos comprar por dinheiro nenhum, e Ele nos deu de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Entrega versus conquista. Quer ver um exemplo? Antes da gente ler aqui dos versos 25 em diante, se a gente for aqui rapidinho em Mateus, no capítulo 5, no célebre discurso do monte, sermão do monte. Aqui tem um exemplo sobre isso que a gente pode aplicar sobre felicidade, por exemplo. Olha, quem que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, amém ou amém? Claro. E geralmente a nossa felicidade, ela também está relacionada com conquista. É isso ou não é? Comprei um carro novo. Quem que não sabe? Meu irmão, se eu trocar de carro hoje, você vai me ver soltando fogos, feliz. Não há mal nisso, irmão. Em nome de Jesus, não interprete assim. Não há mal nisso. Mas é um tipo de felicidade, amém? Uma casa nova, feliz. Uma promoção, feliz. Está sempre relacionada a algo que nós estamos ganhando. É assim ou não é? E se a gente deixar as coisas terrenas e a gente até passar para as coisas espirituais, a gente pode relacionar essa felicidade a, por exemplo, que ele está falando de um grupo de pessoas aqui que herdarão o reino dos céus, que serão consolados, herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, são chamados filhos de Deus e que tem grande galardão nos céus. Passamos para a parte espiritual. Tudo isso também está relacionado a uma felicidade de algo que nós estamos ganhando, conquistando. É assim ou não é? Também no campo espiritual. Porém, Jesus vai dizer no mesmo sermão, com essas mesmas palavras aqui, que está relacionada à conquista. Ele vai dizer: sim, esses são felizes, esses vão herdar o reino dos céus. Mas quem que vai herdar o reino dos céus? Ele fala: os humildes de espírito. Sim, é uma verdade que eles serão consolados, mas quem são esses que serão consolados? Os que choram.
Eu já falei isso aqui uma vez, não é qualquer tipo de choro, é um choro de arrependimento diário dos nossos pecados e de quem nós somos. Sim, é uma verdade que esses são os que serão fartos. Mas quem são esses que serão fartos e que são felizes nisso? Os que têm fome e sede de justiça. Sim, esses são os que alcançarão misericórdia. Mas quem são eles? Eles são os misericordiosos. Eles são os que são perseguidos pelo meu nome. Esses serão chamados filhos de Deus, glória a Deus por isso. Mas quem são eles? São os pacificadores. Sabe o que são pacificadores, irmão? Não são aqueles apenas que falam da paz de Jesus, mas eles promovem aonde eles estão a paz que está nele. Olha a relação de entrega e de conquista. E que facilmente nós nos perdemos nisso e ficamos só com a opção da conquista. E começamos a ser direcionados por isso, irmão. E caímos no erro. Porque é muito fácil. Nós temos agora uma relação ao qual Jesus virou o nosso mordomo. Ele virou o nosso serviçal. Que eu quero alguma coisa de você, e é por isso que eu me relaciono com você. E esse nunca, olha aqui para mim, nunca foi o relacionamento que Jesus desejou ter comigo e contigo. Nunca foi. Volta para lá, se você correu aí em Mateus, volta para lá. Lucas 14, 25. Era só uma introdução sobre conquista. E antes de nós fazermos a leitura aqui, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Curva suas cabeças, nós vamos orar. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós te damos graças por esse tempo aqui, Pai, ao qual o Senhor reservou para cada um de nós, Pai. Obrigado, Pai, pelos louvores que foram aqui em exaltação ao seu nome. Obrigado por nos conduzir nessa noite de hoje a nos alimentarmos da sua palavra, Pai. Nós queremos aqui abrir o nosso entendimento, o nosso coração, Pai, com tudo aquilo que só o Senhor pode prover em entendimento para cada um de nós, Pai. Nós repreendemos aqui todo sono, toda distração, tudo aquilo que vem para atrapalhar nesse momento aqui, caia por terra, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos um tempo de bênção, um tempo onde, Pai, nós vamos poder receber dessa semente e ao sairmos daqui também vermos os frutos que elas darão para honra, glória e nome do seu louvor. Se você concorda comigo, diz amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Na igreja local, eu falei isso aqui já, eu acho que umas 2 vezes. Nós temos 3 grupos de pessoas. Como eu pedi aqui para levantar a mão, nós temos os visitantes, nós temos os participantes e nós temos pessoas que deram um passo num comprometimento com essa palavra e se tornaram discípulos de Jesus. Pastor, é uma comparação? Não. Pastor, é um olhar de menos ou mais nos seguintes grupos? Também não. Por que não? Porque todo discípulo de Jesus, um dia, ele foi um visitante. Todo discípulo de Jesus, uma hora, ele deu um passo a mais e virou um participante. O visitante, ele pode estar vindo hoje, como nós recebemos aqui, de congregar num outro lugar e vir aqui por causa do culto de ações de graça, por causa do seu familiar. Ou ele pode, às vezes, nem professar a mesma fé, estar aqui conosco. Ele participa de vez em quando da reunião. O participante, ele deu um passinho a mais. E mais do que participar da reunião, de estar no nosso... Aqui a gente tem as terças, as quintas. Terça-feira os grupos caseiros. Ele está lá também. O participante está lá. Porém, o participante, ele ainda não se envolveu ao ponto do corpo que nós chamamos de Cristo, a ponto de se permitir um discipulado, que é o que Jesus vai falar aqui nesse texto. Ou seja, ele ainda não quer fazer parte de trocar experiências com outra pessoa, a ponto dele tocar na vida de outra pessoa e a ponto daquela outra pessoa também tocar na vida dele. Ele está ali, ele participa. O discípulo,
ele deu esse passo um pouco mais profundo, discípulo, que significa aprendiz. Se a gente for no original dessa palavra, no Novo Testamento é assim, aquele que segue. É um aluno, é um aprendiz. Muito comum no mundo antigo, onde os rabinos judeus, os filósofos gregos colocavam em torno de si aqueles aprendizes. E que não é diferente também no mundo de hoje, amém? Continua acontecendo, nós continuamos trocando essas informações. Influenciadores, até tem esse termo hoje, né? Influenciadores, digital. E hoje foi para o digital, ficou um pouco mais moderno o negócio, né? E os que estão sendo influenciados têm até o nome de seguidores. O problema é o que nós estamos seguindo. Qual é a mente que está formando agora os novos discípulos? Ou esses seguidores? Quem hoje forma valores? Quem hoje forma ideias? Quem hoje forma costumes? E quem são os que estão sendo influenciados sobre tudo isso? Sobre os diferentes tipos de cultura? E a grande verdade é que em diversos momentos, eu e você, nós somos tentados a isso. Nós somos desafiados a seguirmos comportamentos de estilos de vida de muitas outras pessoas. E às vezes você se pega aqui, olhando nisso aqui, até estilos de vidas que não são compatíveis com o que você acredita, em princípios e valores e em verdade. A gente tem percebido ainda nesse tempo que pessoas que estão criando esses valores, às vezes, se você perceber em brincadeiras, letras de músicas, coisas que vêm de forma divertida, mas ali está impregnado a promiscuidade, a infidelidade, o divórcio. Estávamos falando de família aqui agora. E como que ficou normal? Agora é trisal, agora não sei o que, não sei nem o que foi mais já, mano. Agora é normal casar e, aliás, a pandemia carregou um número de mais de 200% que cresceu o divórcio no nosso meio. E parece que quanto mais é propagado, parece que mais normal fica. Até aí tudo bem, irmão, pode ser. Mas pode ser por quem entrou num caminho desses valores aqui, porque essa também é uma verdade. O mesmo tanto que cresceu no meio comum, cresceu ainda mais no meio evangélico, dentro das igrejas. Quem que está influenciando nesse meio e quem está sendo influenciado? De tanto que a gente vê, parece que assim ficou normal. Está normal diante dos nossos olhos, mas eu quero fazer a pergunta: é normal diante dos olhos de Deus? O que ficou normal no meu comportamento quando eu estou sozinho, quando ninguém está me vendo, o que ficou normal de uma cultura entranhada, também você acha normal diante dos olhos santos de Deus? Tem 3 jovens que foram muito tentados a isso, né? Aqueles jovens na fornalha. É muito fácil você sair dessa fornalha. É só se dobrar diante dessa estátua, ao qual os principais influenciadores, quem? Os governantes, os magistrados. Lá, os principais estão ali. É só você fazer igual eles estão fazendo. Quanta coisa aqui que a gente pode evitar, que é só fazer o que os outros estão fazendo, irmão. Lá no trabalho. Você quer ficar? Por que aquela pessoa ali tem um privilégio? Ela sabe mentir, pô. É só fazer do jeito que está sendo colocado. E esses jovens aqui, eles não entraram nessa conversa. Eles falaram: olha, vai ficar muito difícil para vocês, a ponto de que vocês vão morrer. É tão fácil resolver. Então, se a gente tiver que morrer lá naquela fornalha, a gente vai morrer. Se Deus quiser me livrar, amém. Se Ele não me livrar, eu
eu não vou me render a outros valores. Olha a resposta desses jovens. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, olha só. Não é porque você faz parte de um contexto de fidelidade ao Senhor que você não vai enfrentar certas fornalhas na sua vida. Vou repetir. Não é porque você não faz parte de um contexto de fidelidade a Deus que você não vai enfrentar fornalhas. Esses homens aqui eram mais fiéis, irmão, muito mais do que muitas atitudes nossas. E eles caíram dentro daquela fornalha. Não é por causa disso que não vão vir fornalhas sobre a nossa vida, mas deixa eu te falar algo. A nossa fidelidade a Ele vai fazer com que Ele possa entrar dentro dessa fornalha. A fornalha nós não vamos estar livres, mas não vamos ser queimados dentro dela, porque Ele vai estar lá comigo e com você. E esse testemunho de fidelidade vai convencer aqueles que queriam te prejudicar, a ponto desse rei falar: olha, ninguém fala mais desse Deus. Agora tem um novo decreto. Não fala mais desse Deus aí não. Entrega. Esses caras entregaram a própria vida. Quero te dar um conselho aqui, olha para mim, porque eu estou falando aqui e parece que é muito diferente do que nós podemos viver, mas não é. Porque aquele Deus que estava lá, quando Jesus vai subir aos céus, Ele diz: eu vou enviar para vocês o Consolador, aquela essência daquele Deus, o Espírito Santo, hoje habita em mim e você. Por isso é totalmente possível. Totalmente. Um conselho, olha aqui. Eu não sei se esses garotos, como é que seria se eles encarassem isso sozinhos. Eu creio que a fidelidade ela iria continuar acima de todas as coisas. Mas eu quero só uma aspas aqui, falar para você sobre a importância de nós termos esses tipos de amizade, de amigos, de amigas, amigos que estão juntos ali sobre esses valores que nós carregamos, que naquela hora vai servir de apoio, naquela hora vai servir de um consolo, de encorajamento nos nossos momentos de maiores batalhas e incertezas na nossa vida. Alguém que vai se recusar junto com você a aceitar esse de ordem, de influência, de posição. Por isso, eu sempre não é excluir pessoas, presta atenção, irmão, porque ela não professa a mesma fé que você. Agora, pessoas que estão professando a mesma fé com você, perto de você, em momentos assim, vão dar palavras direcionadas da parte de Deus, ao qual nós vamos poder vencer esse tipo de batalhas. Como que é importante em batalhas assim termos esse tipo de amizade. E o que Jesus vai falar aqui nessa passagem sobre essa entrega, sobre essa renúncia? Leia comigo, verso 25. Está com a Bíblia aberta? Vai lá. Grandes multidões acompanhavam, e ele voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu... O que está escrito aí? Discípulo. Esse aborrece aqui, irmão, significa submeter tudo completamente a esse Senhor, ainda que seja a nossa família. Ele começa a falar aqui sobre o preço dessa entrega, e esse preço é rendição total a Cristo em um amor que, primeiro, é maior do que até mesmo a afeição familiar. É difícil ou não? Depende do ponto de vista para a gente dar essa resposta, porque pensa por um lado, família é o nosso bem maior, amém? Família é o bem maior. Às vezes se desentende e tal, mas
quando a chapa esquenta, né, a família que está lá. É assim. E por que esse bem maior, logo isso, Jesus está falando, renunciar até mesmo isso. Tem uma resposta simples para isso que ele dá aqui mesmo. A verdade é que ele precisa estar acima de todas as coisas. Ainda que seja a nossa família, ele é o lugar mais seguro para essa bênção que nós chamamos família. Isso é uma verdade, mas é muito fácil nós trocarmos a nossa adoração. É muito fácil nós adorarmos mais os nossos filhos do que o próprio Senhor. É assim ou não? Uma vida que é envolta. Isso não fala sobre não ter cuidado, sobre não ter zelo, porque a Bíblia traz tudo isso em contexto para mim e para você, irmão. O papel do pai, o papel da mãe, o papel do esposo, o papel da esposa, tudo. Mas ele fala algo importante: que nada na sua prioridade e no seu coração seja maior do que aquele que guarda toda a sua família. Por quê? Porque o cuidado dele é muito melhor do que o meu e o seu cuidado. Porque estar sob o escudo e a proteção dele é muito maior do que o que nós podemos proteger os nossos filhos. É quando rendemos a ele a glória de sermos aquele homem prudente ao qual alicerçou a sua casa sobre a rocha firme, Cristo Jesus. Se você perceber, esse é uma passagem do final do Sermão do Monte que nós estávamos lendo. Quando ele fala tudo sobre esse reino, quando ele fala sobre esses princípios, quando ele fala sobre essa verdade do caminho que nós precisamos andar, tão seguro quanto qualquer um que a gente deseja construir. Ele falou tudo. Chegou no final, ele vai falar assim: o homem sensato é aquele que não apenas ouviu, mas pratica essas palavras. Esse homem ou mulher, ele está construindo a vida dele, a família dele, a casa dele, sobre um alicerce forte, sobre uma rocha forte, ao qual nós carregamos todas as promessas que estão aqui. Porque às vezes, e é muito fácil isso, nós queremos exigir as promessas que estão aqui, sem estarmos em cima dessa rocha que carrega essas promessas. Aí quando alguma coisa dá errado, a gente volta lá: mas Senhor, e essa palavra aqui? Sim, mas você se lembra que você quis pegar o seu próprio caminho? Você se lembra que você quis fazer do seu jeito? Nesse momento você saiu dessas promessas, saiu desse lugar seguro. E esse é o segundo ponto que Jesus vai falar no verso 27. Ele fala assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu. Verso 27, ele vai falar: isso aqui é maior que o desejo, esse amor maior do que o desejo de seguir o nosso próprio caminho, ou fazer do nosso próprio jeito. O que é tomar a cruz, irmão? Você já parou para pensar nisso? Ele falou: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias. O que é isso? Porque hoje a gente não vê nenhum crente com uma cruz aí na rua, né? Andando para cima e para baixo. A cruz, ela é um instrumento de morte, amém ou não amém? Um instrumento de morte. E ele está falando assim: o preço que você não podia pagar, eu paguei. Eu fui naquela cruz da separação do Pai. Agora, tem um preço do discipulado. Não é um preço para salvação, um preço do discipulado, daquele que fala assim: eu quero ir mais profundo, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um aprendiz, eu quero viver essa verdade. Ele está falando: tome a sua cruz todos os dias, porque sem isso não dá para ser o meu discípulo. Ele está falando: coloque esse instrumento de morte todos os dias nas suas costas, todos os dias. De morte de quê, pastor? Morte da sua carnalidade.
morte do seu jeito de querer fazer, do seu jeito de querer constituir. Existe todo um estado, tudo que está preparado em como nós vamos constituir a nossa família debaixo dessas bênçãos. Está tudo aqui, irmão. Nós falávamos aqui hoje, estávamos lá de manhã na sede. Aliás, falei ontem aqui. Ontem tivemos um casamento maravilhoso aqui do Fred e da Pamela. Inclusive o Fred não veio no culto, será por quê? Será que ele está vendo a gente na live? Duvido. Aí eu falei aqui, Efésios 5, verso 33. Quando Paulo vai resumir essas verdades familiares do homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, da mulher ser submissa a esse homem como a igreja submissa a Cristo. E ele vai encerrar, ele fala assim: olha, a mulher, homem, esposo, a sua esposa, você deve, presta atenção nisso, amor. Ao marido, esposa, você deve respeito. Aí a gente tem aqui uma base de um lar totalmente estabelecido nesse princípio, ao qual nós somos os que mais vamos colher frutos disso. Só que em determinado momento a gente quer pegar um atalhozinho. A gente fala, tudo bem, esse jeito aí, mas nesse dia de hoje eu não vou ouvir, não. Nesse dia de hoje eu vou fazer do meu jeito. E aí, esse amor e respeito, isso quebra, é quebrado. Aí, quem está aqui, os líderes de célula, às vezes nós conversamos com as pessoas e nós vamos ver, mas por que um negócio tão superficial causou isso na sua casa, no seu casamento? Aí você pergunta para a mulher, ela vai falar, essa atitude não é uma atitude de quem ama. E o marido vai falar, é porque ela não me respeita. Agora imagina, irmão, imagina você, o quanto de saúde que você tem que ter para passar uma vida inteira nisso que o pastor Zé chamou lá de ciclo insano. Eu gostei desse nome. Qual que é um ciclo insano? Falta de amor, aqui tem respeito e aqui tem amor. Falta de amor, falta de respeito. Falta de amor, falta de respeito. Falta de amor, falta de respeito. E nunca tem um que vai levantar para quebrar o orgulho e falar assim, não, a partir de hoje eu sei que ela me desrespeitou, mas eu começo a amar, porque eu vivo esse amor. Por que você vive esse amor nesse contexto aqui, igreja? Porque você não merecia nada desse amor e teve aquele que te amou primeiro e transformou a sua vida e a sua história. Você, seguindo conselhos que vêm dele, de colocar todo dia na cruz a sua vontade, os seus desejos destemperados, fora de controle, aquele momento em que você sabe, você se acostumou, mas você quer levantar a voz. Sabe por quê? Agora já está casado comigo mesmo, a gente vive aqui e sabe uma coisa? Vai ter que aguentar mesmo, é assim mesmo. Porque até hoje ele não falou nada. Deixa eu dar uma aviso aqui para você. Não é porque essa pessoa que está do seu lado não fala mais nada, irmão, que ela se acostumou com você. Muito pelo contrário. Às vezes ela cansou de você. E ela só não tem uma coragem de ter uma atitude de uma separação. Às vezes ela cansou a ponto de falar assim, de ligar um mute, sabe? Na hora que você começa a mexer a boca, parece que ele fez um mecanismo dentro dele que tem um mute ligado. É só a sua boca que se mexe. E você acha que isso, irmão, é viver a excelência do que ele preparou para mim, para você, na nossa casa, no nosso casamento? Não é porque não tem uma discussão, não tem uma briga, que está tudo em paz, não, irmão. Tem silêncio que é pior do que o furacão. Acredite nisso. Mas ele fez de um jeito que, matando todo dia as nossas vontades. É claro, irmão, não é uma perfeição, você não vai ser perfeito,
mas é correr para essa cruz. Deixa esse velho homem lá naquela cruz, porque quantas situações acontecem no nosso dia a dia que você olha assim, meu irmão, esse cara vai descer da cruz agora. Agora pegou aqui no meu calcanhar, agora minha carne vem. Aquilo que estava crucificado lá até agora, até hoje, agora vai descer. Tem uns que brincam, eu acho que o homem vai descer da cruz, hein? Deixa ele lá, irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque toda vez que isso acontece, qual é o tamanho do testemunho horrível que nós damos? Porque toda vez que isso acontece, você lá na frente, quando passa aquele momento, você fala assim: eu não acredito, cara, que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu reagi assim. Sabe por quê? Porque no fundo você sabe que você está lutando todos os dias para ser reconhecido por Ele como um discípulo. É assim ou não é? E aí dói na gente quando a gente tem alguma atitude que a gente olha para Ele e fala: poxa, esse não é um discípulo de Jesus. Isso não é um aprendiz. Então é maior do que o desejo de seguir o nosso próprio caminho. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 17, fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. O homem pode fazer muitos planos, irmão. De quem é a resposta final? A palavra que vem no final. Então, por muito tempo, olha aqui para mim, por muito tempo, eu fiz uma queda de braço com Deus. E isso não é nem de estar lá no mundão, não. É estar vivendo o contexto aqui mesmo, igreja, irmão. Uma queda de braço, sabe? Olha, você precisa se humilhar nisso aqui. Você precisa reconhecer aquilo ali. Não, isso aí também não tem, isso não tem a ver. Também não é um pecado assim, né? E tal, não, eu posso continuar aqui e tal. Eu posso traçar a minha rota, sabe? Porque no contexto geral eu tô aí, eu tô bem. E Tiago vai falar assim: olha, aqueles que estão indo para outra cidade, aqueles que estão dizendo: lá eu vou constituir, lá eu vou empreender, lá eu vou ter lucro. Antes fale: se o Senhor quiser, eu vou para tal lugar. Se o Senhor quiser, eu me viro para lá. Eu vou me aliançar com aquela pessoa. Eu vou dar um passo naquela direção. E como que nós podemos ter certeza, irmão, que vem da parte de Deus para mim e para sua vida? Como? Aqui. Tá aqui, ó. Tem um monte de resposta que a gente fica esperando. A tia lá do coque, a pessoa de oração. A gente vai pro monte, fala comigo, Deus, fala comigo. E Deus aqui, falando comigo, com você. Não que eu não acredite, muito pelo contrário, irmão. Muito pelo contrário. Eu sou um continuista, acredito nos dons, vivo isso. Agora, às vezes, as respostas estão na nossa frente. Ele está se comunicando comigo e contigo. Qual é a dificuldade em você dar um passo que é muito importante na sua vida? A dificuldade é essa, pastor. Tá, sabia que tem alguma coisa, falando alguma coisa sobre isso na Bíblia? Vai lá. Vê como é que ele deseja. Só que às vezes a gente também não vai, por quê? Porque se eu for ver a direção que ele quer, eu vou ter que subir naquela cruz. Vai ter que matar um pouquinho do Jefferson. Aí dói. Porque a gente está acostumado com as conquistas. Mas a entrega dói. E a gente nem percebe que é muito melhor a entrega que nos leva à conquista que Ele proporciona. Ou pelo que nós já conquistamos nele, que nem sequer merecíamos. Mas um pouquinho mais para frente, os mais experientes da vida aí, todos vão comprovar isso. Às vezes no meio da luta, o que nós estamos enfrentando, a gente não vê, mas quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente vai ter essas confirmações. Se entregar a esse caminho, ao único caminho que leva até o Pai, a palavra diz, Cristo Jesus, confiando, irmão, em quem está te levando por esse caminho, que é muito diferente de estar apenas. Eu posso estar aqui dentro da igreja e não estar em Jesus.
Eu posso estar cantando e não estar adorando. É assim ou não é? Pode acontecer. Eu posso acreditar aqui nesses princípios e crer de verdade que isso aqui é a palavra de Deus, e mesmo assim não ser um discípulo. Porque confiar no caminho que Ele está me proporcionando é diferente. Eu coloco os meus pés lá e na maioria das vezes, irmão, não tem nada de tangível para a gente colocar os pés, porque a fé, nós não vamos ver o que está acontecendo. Não é por vista que nós andamos. Agora, como que é bom experimentar pela fé os planos maiores que Deus tem para as nossas vidas, irmão. Oh, meu Deus. Conhecer esses valores e mesmo assim, talvez, no chamado de Jesus, não ser um discípulo. Lembra do jovem rico? Ele para Jesus, eu quero isso aí também. Eu guardo os mandamentos. Os mandamentos eu guardo desde a minha infância. Crente, irmão. Estamos falando de um crente. Mandamentos, guardo desde a minha infância. Tá bom. Mas eu quero algo mais. Tá bom. Então vende o que você tem. Dá aí para os outros. Compartilha com os outros. Entrega tudo. E vem me seguir. Bora com a gente no comboio aqui. Você agora vai andar junto com a gente. E a palavra diz que termina assim a história. E muito se entristeceu o semblante do jovem. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Poderia conhecer tudo e diante do que Jesus colocou para ele, não ser um discípulo a ponto de ser esse aprendiz que coloca em prática o que o Senhor está oferecendo a ele. Mas por que ele não quis? Porque ele não quis entregar o que precisava ser entregue. Diferente de Abraão, que nós falamos, que entrega o próprio filho, e na hora de ser sacrificado, ele foi sacrificado, sim ou não? Não foi. Por quê? Porque na hora de ser sacrificado, Deus proveu o cordeiro. O que é isso, pastor? Fala muito mais da atitude de confiança do meu e do seu coração. Sabe-se lá se Jesus, se depois lá, não sei, aquele jovem com dinheiro, o que ele estava falando mais do que o dinheiro era o coração do jovem. Aonde está o seu coração? Ele falava sobre isso, para esse algo a mais que ele queria. Terceiro ponto, acompanhe comigo, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu. Pastor, tá difícil. Mas foi Jesus que falou. Pastor, o senhor começou falando da família. Depois o senhor falou dos projetos e planos que a gente faz, que a gente quer fazer, fora dos planos de Deus. E agora o Senhor está falando de tudo. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Agora ele fala de um amor que é maior do que as possessões. E quando ele fala sobre isso, ele não está falando que nós devemos ser miseráveis. Não tem nada a ver com isso. Renunciar a tudo é ter uma vida miserável. Renúncia, irmão, não é simplesmente um vocábulo aqui na nossa língua cristã. Não, ela deve ser diária. A renúncia, ela deve ser uma prática constante em todos os níveis, em todas as esferas. Renunciar a tudo que então, pastor? Tudo que está tentando você a ser maior na sua prioridade, no seu coração, na sua mente, do que o que Deus é para você e do que Ele tem reservado para você. Acaso eu e você podemos fazer planos melhores do que o Senhor para as nossas vidas? Então por que inúmeras vezes nós damos as costas para os planos dele e saímos correndo para os nossos?
Sendo que lá no final, o que nós queremos fazer? Eu preciso voltar para o plano dele. Por quê? Porque o plano dele de vida é muito melhor do que qualquer projeto que eu e você possamos rabiscar. É muito maior. Ele nos convida todos os dias para essa entrega, para essa renúncia. Constantemente estamos ali entregues nessa cruz, a renunciar a nossa carnalidade, o nosso ego, o nosso ódio, que na Bíblia, um ódio que faz de mim, de você, um assassino, porque nós matamos pessoas dentro de nós, quando isso não é mais grave, que nós temos problemas com outras pessoas e matamos as outras pessoas dentro das outras pessoas. Assassinos. Renunciar a isso, a esse desejo, a esses desejos descontrolados, a esse orgulho que fica impedindo que eu e você venhamos a liberar perdão, irmão, nas nossas vidas. Nós ficamos aí, como diz o outro, tomando veneno para que o outro morra. O coração endurecido. Tá vendo aquela pessoa, mas também não perdoa. Como se aquilo estivesse fazendo um bem para ela, e ela não perceber que na verdade quem está morrendo é ela. Dentro de tanta mágoa, dentro de tanto orgulho, de tanto ressentimento. Renunciar esse orgulho, renunciar às contendas que nós podemos evitar, irmão. Renunciar, não estar no meio de fofocas, renunciar à maledicência, sabe? Ainda mais no contexto que nós vivemos, irmão. Através de algumas palavras ditas, eu e você, nós podemos tropeçar. E muitos são os irmãos que tropeçam em acusações contra outros irmãos, se achando um pouco mais santos ou mais justos, os únicos certos naquela forma de pensar e de ver aquela situação. Tiago 3 nos dá um conselho de refrear a nossa língua, e que um pouquinho que sai daqui pode incendiar uma floresta inteira, ou seja, pode contaminar muitas outras pessoas, que no final nós vamos ver que o dano que nós causamos sobre a fé de outras pessoas. Renunciar a esse tipo de comportamento, de toda e qualquer competição, porque toda competição nasce, irmão, de uma inveja ou de uma soberba. Poxa, eu queria tocar igual o Vinícius, cantar igual fulano, pregar igual ciclano, ou senão de uma soberba de que eu faço melhor do que essa galera aí toda. Renunciar às competições que ficam colocando a gente em lugares, irmãos, de comparação. Eu não sei se você percebeu, mas a cultura atual, ela usa disso para vender coisas para você, para tomar dinheiro seu. Tá vendo pessoas aqui, estão ficando milionárias e você está ficando para trás. Vai ver a fundo lá. Entra aí nos... Não vou dar nome não, porque... Mas entra aí para ver se essas propagandas são verdadeiras, ou se não tem um monte de gente comprada lá com passagemzinha para fazer vídeo em Dubai, e você ficar achando que você ficou para trás. Olha, tá todo mundo prosperando. Olha, a internet parece que tá todo mundo rico mesmo, que é um tal de, poxa, viagem, não sei o quê. E aí a gente fica se colocando nessas comparações e achando que a nossa vida é um desastre, que deu tudo errado. Sai disso, irmão, em nome de Jesus. Renuncia a isso, renuncia a essas vaidades aí. Eu não estou falando de você não buscar o melhor na sua área profissional, para sua família. Não é isso. Mas, irmão, não ser controlado por isso, escravizado por isso, irmão. Quantas pessoas hoje ganham dinheiro simplesmente colocando fogo nesse tipo de competição, causando aí discórdia entre pessoas, e o ruim, e o pior é quando isso acontece dentro da igreja, ministérios, sabe? Uma forma de competição para que o negócio possa, parece que está andando mais, mas aonde que vai andar mais? Aonde não tem unidade no corpo? Não existe isso. Lança isso fora em nome de Jesus. Nós somos tentados aí a colocar os nossos sonhos
projetos, desejos, família, bens materiais, tudo em primeiro lugar, mas a gente precisa acordar para valores maiores. Porque tudo isso pode ser saudável, presta atenção, pode ser saudável, não adoecido por uma cultura que te escraviza a ficar rodando ali naquela roda. Não. Pode ser tudo de forma saudável, em cima de verdades, de valores ao qual o Senhor já decretou sobre a mim e sobre a sua vida. Valores maiores. Por quê, pastor? Que é importante você perceber aonde está o seu tesouro, porque essa palavra vai dizer: ali também estará o seu. E o que toma conta do seu coração? Pode ver, isso é o seu tesouro. Perceba. E Jesus, quando está falando isso, ele está falando exatamente do dinheiro. Dinheiro é bom, irmão, no bolso, não no coração. Não fazendo o que nós venhamos a ser governados por ele, escravizados por ele. Não é não ter ambição para melhorar algo na sua vida, não é isso que eu estou falando, irmão. Mas é não ser ganancioso ao ponto de ter sido escravizado, como nós temos visto acontecer com muitas e muitas pessoas. Eu quero encerrar aqui essa palavra fazendo uma pergunta para você. A sua entrega, porque às vezes nós estamos entregando algo, amém ou não amém? Às vezes nós estamos renunciando a algo, verdade. Nós estamos aqui, todos nós, mano, lutando contra a nossa carne. É assim ou não é? Em todas as esferas. Agora, o que nós estamos entregando ou renunciando é o que Jesus deseja que nós tenhamos entregado. Isso é uma boa pergunta, porque isso vai definir por quem e para quem nós renunciamos. Se for por mim mesmo, eu posso entregar qualquer coisa. Se for pelo que eu acho de valor ou bom, pode ser o que está no meu nível para essa entrega, amém ou não amém? Pode ser. Agora, se for para Jesus, precisa ser o que Ele desejou que nós entregássemos. É assim ou não é? E no fundo, nós sabemos o que Ele deseja na nossa vida. Talvez eu estou falando uma palavra aqui, na verdade só repetindo o que muitas das vezes o Senhor sozinho no secreto já falou com você, ou que usou até algumas outras pessoas para abrir o seu entendimento, para te dar um norte, para te dar uma direção. E vai chegar um momento, irmão, que nós vamos estar na frente dele. Ele vai colocar assim, a gente vai desejar algo a mais, igual aquele jovem rico. Eu desejo algo mais profundo, Senhor. Eu desejo um relacionamento diferente. Eu não quero ser um espectador do que o Senhor está fazendo na igreja, nessa terra. Não, Senhor, eu sou parte, eu sou corpo. Eu desejo ser essa igreja. Vai ter um momento, irmão, a gente vai estar na frente dele, e ele vai esquadrinhar o meu e o seu coração, como foi com o daquele jovem. Ele vai dizer: ah, é? Que bom. Então a direção que eu te dou é essa. E essa direção que Jesus dá é de uma vitória incomparável, porém, uma vírgula, com uma grande entrega, ao qual não parte de nós, mas parte dessa palavra que Ele desejou que nós entregássemos. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Olha aqui para mim.
quero hoje, o Wilson, deixar... Olha aqui para mim, irmão. Sabe como eu encaro a noite de hoje? Quando Jesus, Ele proporciona uma palavra assim, eu encaro uma noite de misericórdia da parte de Deus na minha e na sua vida. Porque olha aqui para mim, não é porque eu tô aqui pregando que eu não tenho ainda muito e muito a entregar, a sacrificar dentro de mim, a sacrificar nas minhas ações, a construir na forma dele como ele deseja. Não. Então quando eu percebo o Senhor se comunicando dessa forma, eu percebo uma mão misericordiosa estendida, nos puxando para a vontade dele, nos puxando para um lugar seguro que é nele, nos puxando para o propósito de vida que ele desejou para nossa família, para nossa casa. O que muitos encaram como um dedo apontado, o Senhor vem cheio de graça e misericórdia, com uma mão estendida. Depende do ponto que nós estamos olhando. Se é de um ponto orgulhoso, ao qual nós vamos dizer, não, eu não estou aí não. Ou se nós olhamos de um ponto, Senhor, como que eu preciso dessa misericórdia? Senhor, como que eu preciso me esconder no Senhor? Como que eu preciso me diminuir para que essa presença cada vez mais ela seja real na minha vida? Como que eu preciso do Senhor? Se na noite de hoje é você que tem que entregar algo, é você que tem que sacrificar algo, é você que entrega a sua vida, é você que entrega e quebra de vez com esse orgulho, com a falta do perdão, é você que entrega diante de Deus, é você que aproveita a oportunidade que Ele nos dá na noite de hoje. Eu queria convidar você a sair do seu lugar.